Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da UTM Treinamentos e hoje a gente vai jogar um jogo chamado 4 mentiras e uma verdade sobre o Excel. Olha só que interessante, desses itens aqui é possível dividir uma célula, o recurso, enfim, desses itens aqui, quais são as mentiras e qual é o item que é verdadeiro? Vamos ler cada um deles, tem até uma informação aqui ó, com mentira e verdade. Eu vou deixar um tempo para vocês pensarem depois que a gente for ler isso e eu vou explicar cada um dos itens para você conhecer recursos novos de uma maneira mais dinâmica. Olha só, a pergunta é possível dividir uma célula ao meio? Isso é verdade ou isso é mentira no Excel? O recurso centralizar seleção funciona na vertical. Será que ele funciona na vertical? Existem funções ocultas no Excel, que são aquelas que não aparecem na lista de funções. Só para explicar, a lista de funções está aqui, ó. Nesse botãozinho tem um monte de funções aqui. Será que existem funções que não estão aqui? Outra, posso adicionar linhas no Excel mesmo que passe do limite de 1.048.576 linhas do padrão que tem no Excel? E 127 é o limite de planilhas por arquivo. Eu vou deixar um tempo para você pensar. Se você quiser pausar esse vídeo e testar esses recursos, pode pausar, mas eu vou explicar cada um deles agora para falar o que é verdade e o que é mentira, e eu vou um pouco fora de ordem para a gente dar aquele, meu Deus, Maurício, o que é verdade ou o que não é. Primeira coisa, é possível dividir uma célula ao meio? É mentira, não dá para dividir uma célula ao meio. Vou colocar mentira aqui, isso não é possível no Excel. Se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer célula, ele não tem esse item, ó. Ele tem inserir, excluir, filtrar, qualquer outra coisa. Onde que isso existe? No Word. Eu vou pegar o Word e vou colocar aqui na tela para você ver, ó. A gente tem uma tabela, então inserir, tabela, e eu posso colocar quantas células eu quiser. E no Word, olha que legal, a gente clica com o botão direito do mouse e olha quem aparece aqui. Dividir células. Eu posso dividir uma célula em quantas colunas e quantas linhas eu quiser, dependendo da configuração que a gente tem aqui. E por que isso não pode existir no Excel e nunca vai existir? Não é porque o Word, nossa, ele está melhor na tabela do que o Excel. É porque aqui ele não faz referência a nenhuma linha e nenhuma coluna. Eu tenho ó, quantas informações eu quiser. Já no Excel, a gente tem essa informação. Coluna B, coluna C, coluna D. Se eu divido isso ao meio, eu não tenho mais a referência de coluna C, por exemplo, célula C6. Se eu dividir ao meio, ele vai continuar sendo C6, uma e a outra. Então eu não vou ter o endereço delas e isso não vai poder existir. Já é a nossa primeira mentira. Agora eu vou aqui para o último, por exemplo. 127 é o limite de planilhas por arquivo? A gente pode abrir planilhas ó, clicando nesse mais, e vai no mais, e vai no mais, e vai no mais. E, gente, posso falar? Dá para inserir um monte, ó. Vai clicando no mais, vai clicando, 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 clicando. Maurício, não está acontecendo nada. Tá sim, ó. A gente tem um monte de planilhas indo para a direita, é que a gente não enxerga agora porque ela está oculta, mas a gente está indo, ó. 33, depois a próxima, 34 e assim por diante. Tem pessoas que trabalham com centenas de planilhas. Então a gente não tem um limite de planilhas por arquivo. A gente tem outros tipos de limite, por exemplo, argumentos dentro de uma função e diversas outras coisas. Mas para planilha, você pode inserir quantas o Excel aguentar. Se você tiver uma planilha só escrito, por exemplo, Maurício, uma outra escrito Excel, você pode abrir centenas de planilhas. Agora, se ela começar a ficar com muita informação e ficar mais pesada, o seu arquivo começa a ficar mais pesado e aí é interessante não abrir novas planilhas. E aí vem a pergunta, mas Maurício, por que 127 você colocou? Galera, 127 é o número de argumentos de algumas funções. Como, por exemplo, a função e, a função contices e algumas outras. Então, esse número ele é importante para o Excel, mas no caso de planilhas, não. Ele não é uma verdade, então a gente coloca também que ele é uma mentira.
Falando em limite, posso adicionar linhas no Excel mesmo que eu passe do 1.048.576? A gente vai lá para baixo, eu vou clicar numa célula vazia aqui embaixo e vou apertar Ctrl, seta para baixo. Essa é a última linha do Excel, desde lá a versão 2007. A gente pode colocar a palavra manga, por exemplo, aqui. Só que eu não consigo colocar novas linhas. Esse sim é o limite do Excel. Ao mesmo que eu coloque o botão direito inserir, ó, não acontece, ele não deixa a gente inserir porque a gente não tem mais nada para baixo. Esse sim também é um item que tem limite no Excel. E curiosamente, olha que legal, curiosidade, para a direita, coluna A, B, C, D, para a direita, a última coluna do Excel é a coluna XFD. São mais de 16 mil colunas. Caramba, é muita coisa, né, gente? Deixa eu voltar agora para o começo e falar então que posso adicionar linhas mesmo que passe? É mentira. Ai, Maurício, mas agora sobraram duas. Qual que é qual? Deixa eu colocar aqui mentira. O recurso centralizar seleção funciona na vertical. Que recurso é esse? Para quem não viu esse recurso, eu vou colocar um card aqui em cima e também na descrição. Ele é o nosso mesclar sem mesclar. A gente transforma tudo numa célula só, mas ele não tem o problema de mesclar uma célula. E existem funções ocultas, Maurício. Mas como assim oculta? O que é verdade ou não? Ai, galera, o nosso spinner até gira agora de ansiedade. Já vou dar a resposta dos dois ao mesmo tempo e eu explico de uma vez. A nossa verdade é essa, existem funções ocultas. Logo, o recurso centralizar seleção não funciona na vertical. Qual que é a função oculta que a gente tem aqui? Vamos supor que eu tenho uma data. A gente coloca uma data, por exemplo, dia 2/2 de 2010 e quer depois colocar uma outra data final, dia 25/12 de 2022, por exemplo. Quantos anos tem entre esse período, ou quantos dias, ou quantos meses? Pode ser qualquer data inicial e qualquer data final. A gente tem uma função que faz igual data diff. Repara que ela não aparece na lista de datas aqui, ó, na lista de funções. Então a gente precisa continuar escrevendo ela e precisa conhecer os argumentos dessa função. Curiosamente, essa função é o primeiro vídeo lá do canal para a gente calcular a idade das pessoas. E olha que interessante, ele pede a primeira data, ponto e vírgula, a segunda data, ponto e vírgula, aspas, y, aspas. A gente coloca isso em ano, fecha parênteses e retorna que tem 12 anos. Se fosse qualquer outra data, por exemplo, 1945, ele já calcula a idade para você. Também vou deixar o card desse vídeo para você ir lá, deixar aquele like e ainda colocar um... Caramba, Maurício, olha como estava diferente o cenário, olha como estava diferente um monte de coisa que a gente conseguiu fazer. A gente está no vídeo 138, imagina quanta coisa a gente conseguiu melhorar e evoluir desde aquela época. Mas ele é um vídeo que a gente deixa lá com muito carinho, que ele é o primeiro vídeo do canal. Então a função DataDiff, ela não aparece na lista, ela existe e é extremamente importante. Então existem funções ocultas. E o recurso de centralizar seleção, olha que interessante, a gente também já tem um montão de vídeo no canal. Quando a gente tem umas células em que a gente quer mesclar, a gente pode selecionar e mesclar. Isso tem problema na hora de copiar, colar, fazer tabela dinâmica, fazer função e um monte de outras coisas. Qual é o recurso interessante? A gente, ao invés de fazer isso, a gente seleciona todas as células, vai lá com o botão direito nesse intervalo, formatar células. Agora no alinhamento, a gente muda para centralizar seleção. Olha o que vai acontecer aqui. Dá um OK? A gente começa a escrever nessa célula, ó, e começa a escrever Excel, e ele deixa isso bem no meio, igualzinho o mesclar e centralizar. Só que a gente não tem os diversos problemas que o mesclar pode causar na nossa planilha. Então, é uma das coisas mais importantes para você usar no seu dia a dia. Só que esse recurso ele não tem para a célula que está uma em cima da outra. Olha só, se eu selecionar um montão de células, botão direito, formatar, a gente vai lá e no alinhamento horizontal eu tenho centralizar seleção. Só que no alinhamento vertical, ó, eu não tenho esse recurso. Maurício, eu vou precisar colocar tudo junto.
Nesse caso específico, tem que mesclar. Só que agora, quando você usa no horizontal, que é o que a gente faz em 90% dos casos, você pode utilizar o recurso de centralizar seleção. Galera, foi uma maneira diferente de mostrar mais conhecimento do Excel, mais recursos, dicas, curiosidades. Se você gostou desse formato de vídeo, uma coisa mais gamificada, comenta aqui embaixo para a gente criar mais coisas assim também. Fica de olho aqui no canal que a gente tem muita coisa boa. Tem o nosso Instagram, tem o nosso TikTok, enfim, o nosso conhecimento é contínuo e eu espero você no próximo vídeo. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai jogar um jogo chamado 4 verdades e uma errada, 4 mentiras e uma comecei bem já. Senhor do céu, vou precisar comer, velho, pra ficar animado. Vamos lá.